Vamos receber mais um momento de esclarecimento da instrução da palavra de Deus para iluminar, esclarecer e convidar você ao conhecimento da verdade. Nesse momento, quero que você esteja atento, esteja buscando entender o que vai ser falado, explicado aqui, nesse trabalho de esclarecimento, instrução, orientação da palavra de Deus com o propósito de levar a informação da verdade que liberta para as pessoas que se encontram dentro da mentira, nas trevas, no engano. Meus amados irmãos, olha a importância de se pregar o Evangelho. Estou explicando aqui, estou mostrando, estou convidando você a observar e entender a importância de se pregar o Evangelho. Primeiro, Paulo, lá em Romanos 1,16, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Jesus, lá em Marcos 16:15, vai dizer que quem crer no Evangelho será salvo. Olha a importância de se pregar o Evangelho. O próprio Jesus Cristo vai dizer a Paulo que enviou Paulo para pregar o Evangelho para pessoas, para os gentios, para pessoas que precisavam, para que, através do Evangelho, porque o Evangelho tem que ser pregado para as pessoas. Jesus falou toda a criatura, todo ser humano, os seres racionais, inteligentes, o homem, é esse homem que Deus quer salvar. Porque somente o homem tem uma existência eterna. Os animais não têm. As aves do céu, os peixes, não têm. A única criatura que Deus criou, que existe eternamente, que é um ser pessoal, que tem um entendimento, tem consciência de existência, que não terá fim, é o ser humano. Que tem a consciência, que pensa, logo existe, que projeta o futuro, conhece, lembra do passado, tem ciência da vida presente. Só o ser humano é que tem esse dom. Só o ser humano foi criado com essa qualidade que Deus criou, um ser pessoal. Nós somos ser pessoal. Os animais não é um ser pessoal. As aves do céu não é ser pessoal. Os peixes no mar não são seres pessoais. Mas o homem, o ser humano, é um ser pessoal. Que não terá fim. Que não deixará de existir. Que não vai evaporar-se nem ser aniquilado. O ser humano nunca vai perder a consciência. Nunca vai ficar na inexistência. O ser humano sempre vai existir consciente para toda a eternidade. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque no dia do juízo nós vamos receber as consequências das atitudes que tomamos lá atrás, das escolhas que fizemos. Então, é muito importante o ser humano ter esse conhecimento, porque ele não vai viver aqui do jeito que ele quer. Quando chega a hora da morte, acabou tudo, Deus bota onde quiser. Não é assim. O ser humano ele é responsável pelo seu destino e pela sua condição na eternidade. Isso é responsabilidade do ser humano. E Deus, logo, ele dá essa responsabilidade para o próprio homem, mas também adverte o homem da liberdade que ele tem de fazer escolhas. E Deus adverte das consequências da escolha que esse homem vai fazer. Se fizer a escolha na direção de sua palavra, o homem será bem-aventurado. Porém, se o homem fizer as suas escolhas na direção dele, do entendimento dele, por onde ele vai desviar, desprezar
transgredir e não obedecer aquilo que Deus ordena para o homem seguir, para o próprio bem do homem, o homem tem liberdade de escolha, se submete-se a Deus ou resiste a Deus. Porém, Deus vai dar ao homem a consciência da responsabilidade dele. Se ele obedecer, vai continuar na vida abençoada. E se ele não obedecer, entra em maldição. Foi isso que aconteceu na queda da humanidade por Adão e Eva. Eles escolheram seguir a direção contrária à palavra de Deus. E aí entraram em maldição e até hoje a humanidade está em maldição. Aí Deus vem e coloca uma oportunidade para a humanidade ser livre da maldição. Obedecendo a Ele, Deus agora mostra o caminho para o homem voltar à comunhão com Ele novamente. Mas o que é que os homens fazem? A multidão rejeitam, desprezam e não aceitam o caminho que Deus estabelece. A orientação que Deus dá ao homem para ele sair da maldição. Eu acho interessante Salmos 25, versículo 8 e o versículo 12 vai dizer que Deus, ele ensina o caminho aos pecadores, mostrando ao pecador o caminho que ele deve escolher. Olha para aí. A gente vai ver que Deus, ele nos dá a liberdade de tomar decisões. Agora, ele nos mostra a decisão. Ele não força eu e você tomar a decisão que ele quer que você tome. Ele mostra a você a decisão para você tomar, porque é a melhor para mim e para você. Eu acho interessante quando Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, vai falar através de Moisés para o povo de Israel. Deus vai dizer: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição. Aí Deus vai dizer: escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Eu acho interessante que o próprio Jesus, o Deus encarnado, ele vem e diz assim, em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz muitos à perdição. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz o homem à salvação. E aí Jesus vai dizer: entrai. Observe que é uma orientação, não é uma determinação. Observe que Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim. Ele está advertindo, não está determinando. Que se o homem quiser seguir após ele, por onde vai encontrar essa vida, é preciso tomar uma atitude. É o homem que tem que renunciar, se negar e se submeter a Deus, seguindo a Cristo. Para que então o homem seja abençoado, esteja na bênção de Deus para a eternidade. Porque alguém acha que bênção se resume na vida de prosperidade financeira, condição, neste mundo físico. Deixa eu dizer para você algo que você precisa conhecer. Jesus não veio à Terra para trazer bênção material para ninguém. Jesus não veio à Terra para trazer vitória neste mundo aqui, diante dos problemas das lutas, para ninguém. É você que tem que trabalhar, é você que tem que prosseguir, é você que tem que se esforçar, é você que tem que procurar, é você que tem que bater, e Deus vai ajudar. Não importa se você é bom ou ruim, Deus vai ajudar. Não importa se você é justo ou injusto, Deus abençoa com as bênçãos naturais desta vida aqui todos os seres humanos. O próprio Jesus foi quem disse isso, que Deus ele faz cair chuva para o bom e para o ruim. Ele faz o sol nascer para o justo e para o injusto. Deus não faz acepção de pessoa nesta vida para que o homem tenha as coisas que necessita neste mundo. Gente, é muito importante que eu estou aqui ministrando para você apenas esclarecimento. As pessoas hoje têm uma ideia de que, né, é um conceito errôneo,
é uma direção fora do conhecimento de Deus. As pessoas hoje são ensinadas e entendem que para Deus me abençoar, eu preciso ser de determinada religião. Que para eu alcançar a vitória de Deus, a bênção de Deus, eu preciso fazer um ritual religioso. Eu preciso viver sacrifício religioso. Eu preciso fazer isso, aquilo outro, estando em algum lugar restrito para cumprir uma obrigação por onde Deus vai me abençoar. As pessoas acham que é isso. Não, você tem que ser religioso dessa religião para Deus te abençoar. Deus vai te abençoar quando você estiver nessa instituição religiosa. E o povo tem esse entendimento de Deus errado. E agora coloca a graça de Deus restrita a um ambiente, condicionada a um sacrifício religioso, a uma obrigação religiosa. E as bênçãos de Deus para os seres humanos, independente se crê ou não crê em Jesus, é para todos. Deus não faz acepção de pessoa. Todos vão receber livramento nesta vida. Todos vão ser curados de enfermidade nesta vida. Todos vão passar dificuldade, mas Deus vai permitir situações para sair da dificuldade. Deus abre porta de emprego para todos. Não tem essa de que Deus só vai te abençoar, Deus só vai te dar a cura, Deus só vai te dar a vitória, Deus só vai abrir porta de emprego para você se você vir para a igreja, cumprir o ritual, fazer a campanha, fazer o pacto, o voto e essas coisas que o povo aprende dentro das religiões. Tem que pagar promessa, tem que ser bonitinho, bonzinho para Deus abençoar, tem que fazer isso, aquilo, outro na religião, como mérito por onde Deus vai te dar a graça. Só que não, tá bom, irmãos? Eu quero levar para vocês esse conhecimento, esse esclarecimento. Eu quero levar para vocês a realidade da verdade de Deus para nossas vidas. Foi o próprio Jesus quem disse que as bênçãos naturais desta vida, Deus ele dá a todos. Agora, quando a gente fala daquilo que Jesus fez para nos conceder a graça de Deus, aí vai se referir nas bênçãos espirituais para a eternidade. O homem precisa, para a eternidade, para que saia da maldição e não vá para a maldição na eternidade, para que ele esteja na bênção, para quando for para a eternidade ir para a bênção eterna. O homem precisa receber a graça de Deus. Essa graça de Deus para a eternidade, o homem só recebe crendo e se convertendo a Jesus. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo, pregando aos Efésios, capítulo 1, no versículo 3, Paulo vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é nenhum ritual religioso, nem nenhuma instituição religiosa. É em Cristo. Ele não vai abençoar, ele já nos abençoou. Quando nós estamos em Cristo, já somos mais que vencedores, já somos vitoriosos, já somos abençoados. Por isso que eu sempre digo às pessoas, que Deus te abençoe, não. Eu nunca digo a ninguém que Deus te abençoe. Eu digo que Deus continue te abençoando. Que você continue na bênção de Deus. Se você está em Cristo, você já é abençoado. Não precisa Deus te abençoar, porque você, em Cristo, já é abençoado. Agora, essas bênçãos espirituais que toda a humanidade precisa, só vão alcançar em Cristo. Sem Cristo, todos permanecem na maldição, no alvo da ira de Deus, indo a juízo e o juízo eterno. Porque a palavra de Deus vai dizer que todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais para nós é em Cristo. Já estão guardadas. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus já tem preparada. Já está preparada para nós. Não aqui, neste mundo temporal físico, limitado. Mas no mundo que Deus já criou, o novo mundo, que vamos receber quando chegar aquele momento da vinda de Jesus. Então, esse novo mundo, Deus já criou para nós. Não há como você tentar compreender, entender
porque não chega ao entendimento do homem. O olho não consegue contemplar na visão ótica. O ouvido não consegue, então está falando que nada que a gente venha buscar entender vai chegar perto daquilo que Deus tem preparado, olha, escuta, para aqueles que o amam. O texto diz isso. O que Deus tem preparado, a eternidade que Deus tem preparado, não é para quem é religioso dessa ou daquela religião. Não é para quem faz isso ou deixa de fazer. As bênçãos eternas de Jesus Cristo, de Deus por Jesus Cristo para nós, é a partir do momento que a gente se converte a Ele, a Cristo, para estar com direito dessas bênçãos, para estar dentro da promessa de Deus em Cristo. Fora de Jesus, ninguém tem a vida eterna. Mas a ira de Deus é o que vai prevalecer na vida de todo ser humano que não se converte a Cristo por fé, crendo com arrependimento, entendendo a importância da convenção a Jesus. Então, meus amados irmãos e amigos, irmãos em Cristo, amigos que estão sempre ouvindo os trabalhos que eu sempre levo, mas que ainda está dentro de uma situação que não ainda fizeram a decisão que vai mudar o destino eterno. Vai mudar a condição. Crer em Jesus não é uma opção religiosa. Não é uma questão de deixar essa religião e vir para essa. Crer em Jesus não é aderir a nenhuma religião. Crer em Jesus é aceitar o amor de Deus para sair da condição de condenado, julgado, que está na maldição do pecado. Crer em Jesus é para o homem ser livre da condenação, ser aceito por Deus e entrar na promessa de Deus para a vida eterna. As bênçãos deste mundo, todos vão ter, crendo em Jesus ou não. Deus não vai privar ninguém de nada nesta vida. Agora, as bênçãos eternas, o homem só pode adquirir se crer em Jesus e tomar uma atitude de fé, se convertendo e arrependendo-se, para que em Cristo ele entregue-se a Deus por meio de Cristo, confiante, com o entendimento dele voltado para a grande obra redentora da humanidade, a obra de Deus em favor da humanidade, Cristo crucificado por mim, por você e por toda a humanidade. Se o homem não tomar essa decisão, se o homem não se converter, se o homem não se arrepender, o que tem preparado para ele é o juízo de Deus. Eu não estou aqui falando o que eu acho, é o que a palavra revela. Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, ele já tem preparado o seu juízo. A sua espada, o juízo de Deus, já está preparado. Olha, irmãos, é a palavra de Deus que nos adverte a isso. Atos, capítulo 17, versículo 30 e o 31. Paulo, pregando essa verdade, que é o evangelho, que tem que ser levado às pessoas. Paulo vai dizer, em um determinado momento em que ele estava pregando, Paulo vai dizer, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora. Esse agora é quando você está ouvindo a palavra. Você está sendo convidado por Deus a se arrepender. Mas ele anuncia agora, em todo o lugar, a todos os homens que se arrependam. O que Deus quer do homem é o arrependimento. Para que isso? Para que o homem em Cristo, arrependido, seja livre do juízo. Porque ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar a humanidade. Atos 17, 30 a 31, Paulo pregando o evangelho, vai advertir as pessoas com essa verdade. Então é para isso que temos que se converter a Jesus. Para não ir ao juízo. O dia do juízo é vindo. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. É chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? O dia da ira de Deus, o dia do juízo é vindo. Como está escrito,
Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Vinda é a hora do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, porque é vinda a hora do seu juízo. É muito importante as pessoas entenderem essa verdade. Hoje, o povo está mais sendo informado sobre formalidade religiosa, sobre vida de sacrifício religioso. O povo hoje é orientado com sermões moralísticos, de santidade, de vida religiosa. O povo não está aprendendo isso que aqui você está ouvindo agora. Essas verdades espirituais que vai chamar sua atenção para aquilo que Deus quer que você ouça, seja divertido. Não é para essas coisas que a religião trabalha, usos e costume, formalidade religiosa, vida dentro daquilo que a religião determina. Você tem que conhecer o propósito de Deus. Você tem que conhecer qual é a vontade de Deus para mim e para você. Você tem que se submeter à direção de Deus. Não é a dos homens dentro da religião. Não é uma vida de devoção e sacrifícios religiosos, onde as pessoas consagram e devotam suas vidas a viver dentro da religião. Esse não é o propósito de Deus para nenhum ser humano. E eu quero convidar você agora para aprender um pouco sobre isso. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Qual é o propósito de Deus para o ser humano? Deus, ele quer, diz a palavra dele, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Assim está escrito. Deus, ele quer que todos os homens se salvem, sem acepção de pessoas. O texto, a palavra de Deus revela isso. Deus, ele quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Para ser salvo, tem que conhecer a verdade. Mas, interessante que você analisar esse texto, o texto vai dizer que Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Todos é no genérico. É todos mesmo. Agora, por que é que todos não irão se salvar? Diz a palavra de Deus que o número do que vão se perder é muito maior. Porque poucos são os que vão ser salvos, que vão encontrar e entrar no caminho estreito. Muitos são os que vão se perder por estar na porta larga e o caminho espaçoso. Mas se Deus quer que todos os homens se salvem, então por que todos não vão se salvar? A própria Bíblia já revela isso. Será que Deus não tem poder para salvar todos os homens? Será que os planos de Deus serão frustrados? Será que Deus vai falhar no plano de salvação que ele estabeleceu para o homem ser salvo? Não. Alguém pensa isso porque não conhece aquilo que Deus revela na sua palavra. Olha o que diz a palavra de Deus em relação ao propósito de Deus para salvar o homem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nesse Filho que é Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Observação. Quem está pregando isso é o Evangelho. É o próprio Jesus que está pregando essa palavra. Ele está pregando para um mestre da lei, um grande religioso do povo judeu. Isso é Jesus pregando o Evangelho. Porque o Evangelho, quem veio pregando não foi João Batista. João Batista não foi pregador do Evangelho. O Evangelho veio pregado por Jesus. E depois Jesus envia agora os seus discípulos, que são aqueles que crêem nele, que são membros que formam a igreja. Essa missão é da igreja. Pessoas que estão em Cristo. Mas escute o que Jesus vai pregar. Isso é Jesus pregando aqui a Nicodemos. Se você ler o contexto do capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu João, a partir do versículo 1 você vai ver o diálogo de Nicodemos com Jesus. E aí Jesus agora aqui no versículo 16, eu vou ler até o 18,
Jesus agora vai pregar o evangelho para Nicodemos e vai mostrar a Nicodemos o propósito de Deus e vai mostrar a Nicodemos que a responsabilidade de receber e aceitar a salvação de Deus e estar no propósito de Deus para ser salvo não é de Deus, é do homem. Deus apenas estabeleceu o impossível, aonde Deus estabeleceu o meio de salvação, que para o homem era impossível. Deus apenas, ele abriu a porta. Ele estabeleceu o caminho para o homem ser salvo. Agora, nessa porta, quem entra é o homem. Foi o que Jesus disse, entrai. Quem tem que entrar somos nós. E outra coisa, não demore muito não, tá? Porque essa porta está aberta, mas um dia vai fechar. Lucas 13, 24. Foi Jesus quem disse isso. Que um dia a porta vai fechar. Esforce a entrar por ela enquanto está aberta. Essa porta que leva o homem à salvação é o próprio Jesus. Foi Jesus quem disse, lá em João capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. A porta da salvação é Jesus. Não é uma religião nem uma igreja. E nem tampouco nenhum ritual ou sacrifício religioso. Então, vamos analisar o evangelho sendo pregado pelo próprio Jesus Cristo. João 3, 16, 17 e 18. Olha o que Jesus vai pregar para Nicodemos. Jesus agora vai mostrar a Nicodemos o propósito de Deus, o ato de amor de Deus pela humanidade. E para quê? E quem é responsável para receber essa salvação que Deus oferece? Jesus vai dizer, João 3, 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse Filho unigênito é o único na condição da natureza divina, tá? Porque nós somos filhos de Deus por Cristo, não pela natureza, por fé, que somos aceitos por Deus como filho através de Jesus. Os anjos são filhos de Deus porque são criados por Deus. A humanidade é filho de Deus de criação. Agora, Jesus não. Jesus é o Filho de Deus que veio de Deus porque ele tem a natureza divina. Ele foi gerado pelo próprio Deus. E ele é o Filho unigênito dentro dessa questão de natureza. Só ele tem a natureza divina. Ele é o único filho que veio do Pai, gerado do Pai. Logo ele tem a natureza do Pai. Então Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, por isso que é bom explicar, por isso que às vezes eu pego direto, porque se eu for parar para explicar vai demorar muito. Mas é importante as explicações, porque tem muita gente criando heresia, lendo o texto e não entendendo nada do que o texto está explicando. Estão colocando sua interpretação e criando muitas heresias e desviando o povo da fé. Mas vamos voltar para cá. Olha, presta atenção no texto. Cada palavra, cada citação de Jesus. Tente entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus vai dizer a Nicodemos, está pregando o evangelho, tá, irmão? Pregar o evangelho é isso. É mostrar Cristo ao mundo. Aí Jesus vai dizer a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma forma que não tem como a gente entender. O porquê Deus fez isso por nós. Não dá para entender. Nós não somos merecedores disso. Nós merecíamos o inferno. Nós estávamos como inimigo de Cristo, inimigo de Deus, em conflito com Ele, resistindo a Ele, mas Ele nos amou, sendo nós pecadores. Deus não ama você pelo que você tem de bom. Deus ama você porque Ele quer o bem para você. O amor de Deus é esse. É o amor que se coloca no lugar do miserável. É o amor por onde Ele sofre o castigo pelo miserável. Para o castigo do miserável ser colocado nele e o miserável receber a paz. É isso que a Bíblia revela. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se fez maldito por nós. Ele abandonou sua posição de glória e tomou a forma humana para se humilhar e ir à morte de cruz para nos livrar da morte eterna. Você tem que entender isso. O que foi feito através do sacrifício de Cristo. O que Deus operou por nós
por amor, não por merecimento. Não se glorie em nada que você tem, em nada que você faz, senão você vai estar desprezando o amor de Deus. Porque tudo que você se gloreia é como um trapo de imundícia para Deus. Toda a tua justiça, todo o teu mérito, toda a tua virtude não serve para te levar a receber o perdão de Deus. Não consegue te levar a ser justificado por Deus. O homem, pelos seus méritos, pelas suas obras, ele é merecedor do inferno. Agora, pela graça de Deus e a misericórdia de Deus e o amor de Deus que é Cristo, eu sou herdeiro da promessa. Você e todos aqueles que estão em Cristo. É isso que Jesus vai dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus. É o próprio Jesus pregando isso aí, mostrando ele para o povo. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Aí no versículo 17, Jesus vai dizer, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, ele, Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Porque o mundo já está condenado. Jesus veio para salvar, não para condenar. Agora, interessante, chamo sua atenção para o que Jesus vai dizer no versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo 18, Jesus vai dizer, quem nele crê, em Jesus, quem crê em Jesus, não será condenado. Aí Jesus vai dizer, mas quem não crer nele, permanece condenado. Por que permanece condenado? Porque o homem, ele já está em condenação. Ele já foi julgado e condenado culpado e a sentença já foi dada no tribunal divino. O homem não precisa fazer nada para ir para o inferno. Ele bebendo ou não bebendo, roubando ou não roubando, sendo religioso ou não religioso, ele já é réu do inferno. O homem, para ir para o inferno, não precisa fazer nada. Agora, se esse homem quiser ser livre do inferno e ser colocado no caminho da salvação para o céu, esse homem precisa crer em Jesus. É Jesus quem está dizendo. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Por que permanece condenado? Porque a salvação veio para ele conhecer o meio para ele ser salvo. E ele não aceitou. A luz veio ao mundo e ele preferiu permanecer nas trevas. A verdade foi pregada para ele, mas ele desprezou a verdade para viver na mentira. Por isso que será condenado, permanecerá condenado e irá a juízo, porque não creu na verdade para se salvar. É o que a palavra revela. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. A causa pelo qual o homem permanece condenado é porque despreza o único meio de salvação que Deus proporciona e operou para o homem. Aí o povo está aí achando que é salvo dentro de igreja, dentro de ritual de igreja, como batizar-se nas águas por homens, como guardar sábado, como tomar ceia, dar dízimo, está vivendo dentro de uma instituição, como se ali fosse o meio da salvação. Como se isso fosse o centro da vida com Deus. Como se a religião fosse o caminho para Deus. Só que não. Quando você vive nesse entendimento, você está separado da vida de Deus. É o que Paulo vai dizer, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Paulo vai advertir os irmãos, é muito interessante a gente pregar o que a Bíblia nos revela. Passar para você a verdade que Deus nos revela. A luz dele para iluminar o entendimento. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu entendimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles,
pela dureza do coração. O homem está separado de Deus porque está sem o entendimento de Deus. O homem está separado da vida com Deus pela dureza do coração, pela ignorância de não crer e nem receber a verdade e se conduzir na mentira, pensando que está indo a Deus, pensando que é meio de graça de Deus, pensando que é meio para a salvação com Deus. Eles não aceitam a verdade. É o que tem acontecido hoje nessa humanidade que vive dentro dos padrões, dos valores e dos princípios da religião, achando que estão indo para Deus. Porque o único meio do homem se religar com Deus não é uma religião, não é uma igreja, é Jesus. Eu estava assistindo um vídeo de um pastor muito famoso, pregador dos Gideões, um pastor jovem, Eliseu alguma coisa. Ele mostra muita autoridade, muito conhecimento, mas não conhece nada da verdade do Evangelho. Prega contrário, é um herege. Você pode dizer, quem é você para falar do pastor Eliseu, não sei o quê. O homem é um grande teólogo, é um grande pastor, tem um grande ministério, prega nos Gideões, herético. Nicodemos era um mestre da lei, estava perdido. Paulo era um príncipe da sinagoga, era um grande homem que tinha posição na sinagoga, na religião farisaica. Paulo estava perdido. Se não conhecer a verdade que liberta, se não for revelado pela revelação do Evangelho, pode ter o título de pastor, de doutor, de bacharel, de teólogo, de que for. A sabedoria do homem não leva ele a Deus. O homem tem que acreditar e se guiar pela sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus é Jesus, a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, eu prego a cruz de Cristo, para que a minha pregação não seja vã. Não prego com sabedoria humana, eu prego a cruz de Cristo. Então esse pastor, chamado Eliseu, não sei qual é alguma coisa. Sabe o que foi que ele disse, irmãos? Eu tenho esse vídeo que eu gravei para depois refutar e mostrar aonde estão os falsos profetas. Ele falando do desigrejado. Esse pastor Eliseu é um jovem, me esqueci agora o nome dele. Mas você vai ver esse vídeo dele aí, na internet. Ele disse que, falando das pessoas que não estão mais escravizados na mentira dos homens dentro das igrejas. E ele se expressando com essas pessoas, chamando de desigrejado. É uma forma de desfazer das pessoas que não estão mais submissas ao sistema religioso. E ele disse, esses desigrejados pensam que vão para o céu? Eles precisam vir para a igreja. Estar na igreja. Porque a igreja é o lugar onde Deus determinou para que você se conecte com Ele. Você entendeu o que esse pastor pregou? Você entendeu a heresia aí? Entendeu não? Sabe por quê? Porque você está cego. Porque você está com a sua mente, seu entendimento entenebrecido. Por isso que você está separado de Deus, pensando que está em Deus. Morto, pensando que está vivo. Adorando a Deus em vão, reprovado por Deus. Porque você não está com o entendimento de Deus. Você entendeu o que foi que esse pastor falou? Esse pastor Eliseu, alguma coisa aí, não sei o sobrenome dele, esqueci agora. Ele disse que o próprio Deus estabeleceu para o homem se conectar com ele, o único meio, a igreja. Igreja que ele fala é a instituição. E ele estava colocando a dele. O povo, quando fala de igreja, você precisa entender. Quando esses pastores pregam falando sobre igreja, ele fala sobre igreja, instituição dele. Eles falam sobre a instituição religiosa. O ambiente que eles centralizam, como se fosse o meio da sua vida, está conectada com Deus. O meio central, o ponto, a sede, o alicerce central da sua vida com Deus. Eles estabelecem igreja. Olha o que esse pastor, pregou. Que o homem, e ele disse que Deus determinou isso. É mentira dele. Ele é um falsificador do Evangelho. Ele é o inimigo do Evangelho. Ele é um falso profeta. Ele está levando essa multidão que está seguindo a ele, dentro das igrejas dele, para o inferno. Porque o único meio do homem se conectar com Deus, do homem chegar a Deus, do homem ter a comunhão com Deus, do homem ser aceito por Deus, é o próprio Jesus. Porque foi ele quem disse, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O lugar da minha vida é em Deus, conectado com Ele, na graça, na bênção dele. Não é igreja, é Jesus. E esse pastor pregou que é a igreja, a instituição. O lugar para o povo estar conectado com Deus é uma igreja. Se não tiver ali, está perdido de Deus. Você está vendo o que é que esses homens estão fazendo com vocês? Vocês vão se lamentar muito se continuar seguindo esses homens. Se não parar para ouvir a verdade. Ele falando que os desigrejados, esse que eles chamam de desigrejado, são os que estão conhecendo a verdade e sendo libertos do jugo, do fardo, do domínio desses homens dentro da igreja. Eles estão preocupados em manter você escravo dele lá dentro, para manter funcionando o negócio dele, o lucro dele. Por isso que eles classificam desigrejado, revoltado e não sei o quê. Não. Os que estão saindo das igrejas não são desigrejados, não. São os que estão sendo libertos porque estão conhecendo a palavra. Porque os que estão dentro da igreja estão desviados, estão perdidos, estão mortos, pensando que estão vivos. Dentro dos ensinos da direção desses homens, olha o que esse homem pregou. E o povo, amém, amém, glória a Deus. Olha como o povo está tão cego, guiado pelos cegos. Não consegue, meu irmão, discernir nada de Deus. Tudo de Deus para esse povo é o que os pastores determinam. É o que os homens mostram lá naqueles púlpitos. Que Deus não está ali operando. Aquele púlpito não é o de Deus. Porque ali não é o altar de Deus. Ali é outro Deus ali. É um Deus falso que está naquele altar. É o Deus, o ventre do homem. É o Deus, os espíritos enganosos que estão nesses altares chamados de igreja. Porque o altar de Deus, o verdadeiro Deus, o Salvador, somos nós. Aonde Ele quer habitar, aonde Ele quer morar, aonde Ele quer fazer como casa dele e templo, a nossa vida, o nosso viver. É o altar da adoração, é a nossa vida, é o nosso viver. Não é um ambiente religioso dentro de uma hierarquia do domínio e do governo do homem. Meus amados irmãos, olha o que esse homem pregou. E esse pastor arrasta multidões. É um homem famoso no mundo religioso evangélico, no mundo comercial evangélico, nesse sistema anátema do mundo evangélico. Olha o que esse pastor falou, irmão. Eliseu, um jovem, ele disse que aqueles que estão fora da igreja estão sem a conexão com Deus. Porque o único lugar para você se conectar com Deus é a igreja. Porque Deus determinou aonde. Eles estão colocando igreja, a instituição, o local que eles criaram, o império deles, onde eles colocaram a cadeira de rei deles para reinar sobre vocês. Eles estão colocando esse ambiente como lugar onde Deus está para receber e para você encontrar Ele. É não. O lugar que você vai estar em Deus, conectado com Deus, na comunhão com Deus, na promessa de Deus, não é nenhuma igreja, religião, de nenhum pastor, nenhum ministério. É em Cristo. Jesus não mandou e nem disse isso a ninguém. Quem ensina essa mentira são os homens, ministros de Satanás. Porque Jesus não mandou pregar a ninguém que estivesse dentro de nenhuma igreja para se conectar com Deus. Porque Jesus mandou pregar que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é o guia, Ele é a luz, Ele é aquele em quem nós devemos estar para que estejamos em Deus. Jesus Cristo, Ele é o alvo da nossa fé, Ele é a pregação do que eu levo para o povo. O centro da pregação é Jesus Cristo. O alvo da fé é Jesus Cristo. O alicerce da fé é Jesus Cristo. O lugar que eu tenho que estar em Deus para ter fé, para viver na fé, na comunhão com Deus, é em Jesus Cristo. E esse pastor, meus irmãos, ninguém. O mais triste que eu vejo é que nesse culto que ele falou isso, eu creio que tinha quase 2.000 pessoas. Ninguém, irmão. Nenhum obreiro que diz que é de Deus se levantou para protestar. Todo mundo aceitando a mentira dentro do sistema religioso igreja. Todo mundo sendo conivente. Todo mundo sendo participante desse anátema,
dentro de igreja, o povo pregando mentira, o povo sendo instruído na mentira, o povo sendo formado na mentira, impedido da verdade. Ninguém se levanta para protestar contra esses pastores, profetas, sei lá o quê, que estão pregando heresia para o povo dentro das igrejas. E ainda fica chamando os que saem dali de desigrejado, que não tem comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus é quem está dentro desse ambiente que Deus não está presente, Deus está fora. Porque o lugar que leva a Deus estar é aquele que está em Cristo e a palavra de Cristo em nós. É onde Deus está. O pastor pregar que ninguém que não estiver na igreja não tem conexão com Deus, que para a pessoa ter conexão com Deus tem que estar dentro da igreja. A igreja que ele fala é a instituição dele. E todo mundo ficar caladinho, todo mundo concordar, ser conveniente, ser conivente com isso. Aí depois vai dizer, sou de Deus. É de Deus coisa nenhuma, rapaz. Se tu fosse de Deus, tu buscava agradar a Deus. Não era líder de religião para estar dentro de sistema religioso na conveniência, procurando posição, causa de ganho. Quem é de Deus está na palavra de Deus. Quem é de Deus, ele se mantém fiel a Deus pela palavra. Quem é de Deus não é escravo de nenhum ambiente religioso. Quem é de Deus não é discípulo de homem, líder religioso. Aí eu quero perguntar a você aqui. Eu quero perguntar a você uma coisa. Como é que você diz que é de Deus? Qual é o princípio para você dizer que é de Deus? O que você coloca como princípio? Qual a certeza e a confiança e a garantia que você diz que você é de Deus? Você acha que é de Deus porque está dentro de uma religião evangélica, ou católica, ou testemunho de Jeová, ou mórmon, ou espírita? Você acha que é de Deus pelo princípio religioso? Você está perdido. A diferença, meu irmão, daquele que é verdadeiramente de Deus, não está em uma religião. Não está numa vida de usos e costumes. Não está numa vida de um padrão da formalidade religiosa. A diferença daquele que é de Deus é aqui no entendimento transformado. É a renovação do entendimento. É o novo nascimento que transforma o entendimento ser interior do homem. Aquilo que vai principiar, aquilo que vai ser usado como parâmetro para saber quem é de Deus e quem não é a religião. Não é a vida de usos e costumes de religião. Não é a vida de sacrifício religioso. O que vai definir quem é de Deus e quem não é o entendimento transformado. É o conhecimento da verdade que liberta. É a palavra que diz isso. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer assim. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o culto racional que devemos oferecer a Deus. Não é um culto formal. Não é um culto mecânico. Não é uma adoração dentro de uma solenidade da formalidade religiosa. O que eu devo apresentar a Deus como sacrifício vivo, o corpo é a vida, estando santa e aprovada por Deus na palavra, não é dentro de religião. Olha o que caracteriza uma pessoa a ser de Deus. Não é a religião, não é a vida religiosa, não é a formalidade religiosa, não é os usos e costumes, não é os cultos de louvor, não é os cultos de poder. O que caracteriza uma pessoa de Deus é a transformação no entendimento. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A diferença do povo de Deus não é uma religiosidade, não é uma vida de formalidade religiosa,
não é usos e costume religioso. Ah, porque eu não sou igual ao mundo, eu não me visto assim, eu não faço isso. Isso não tira você da condição de perdido com o do mundo, no mundo. Isso não leva você a sair da condição de perdido de Deus no mundo. Você está pensando que você é de Deus por uma religião? Meu amigo, é isso que eu tento mostrar às pessoas. Não se glorie, não baseie, não coloque sua convicção e confiança de vida com Deus dentro da sua vida religiosa, por meio da sua religião. Vida religiosa, usos e costume, não é identificação de quem é de Deus. Boa obra, caridade, não é identificação de quem é de Deus. Não é a formalidade religiosa, os cultos, sacrifício, atividade nas religiões. Isso não é identificação de quem é de Deus. Não é os sermões morais de vida santa, justa da religião. Isso não identifica ninguém como de Deus. A diferença do povo de Deus não está dentro de identificação religiosa, de formalidade religiosa, de vida religiosa. A diferença do povo de Deus está em Deus, por Cristo, naquele que creu em Cristo e foi transformado. Não é aquele que canta hino evangélico, aquele que canta hino religioso, aquele que está vivendo a religiosidade nos cultos religiosos. Esse não é o identificador de quem é de Deus. Porque assim, todos os religiosos são de Deus. Porque todos na religião, seja qual for ela, evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, são milhares, eles cantam hino a Deus, eles se congregam nos cultos, eles vivem seu padrão religioso, eles vivem usos e costumes, eles fazem obra social, eles praticam evangelização dentro do que eles pregam nos conceitos da religião dele. Todos eles vivem isso. O que identifica uma pessoa de Deus não é a formalidade religiosa, não é usos e costumes. Todo religioso vive isso. Não é dizer que é de Deus. O exemplo de quem é de Deus é a transformação no entendimento. Vamos analisar o exemplo de Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um grande religioso. Ele era zeloso da vida religiosa, onde ele entendia que era para Deus. Ele vivia toda a prática de justiça, que a religião ensinava ele a viver, como se fosse para Deus. Paulo vivia toda a obra religiosa, toda a formalidade de bondade na religião, que a religião ensinava ele para ser de Deus. E Paulo estava perdido, como também Cornélio. Cornélio também era um grande religioso. O que mudou na vida desses homens, para que eles possam agora estar identificados pelo próprio Deus como de Deus? Porque Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é conhecido por Deus pela religião que ele está, pela vida religiosa que ele vive, pelo estilo de roupa religiosa que ele coloca. Quem é de Deus não é identificado por esses parâmetros. Quem é de Deus é identificado pelo próprio Deus, que vai dizer a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O selo de Deus fica firme, porque Deus conhece os que são seus. Deus conhece. Não é eu dizer que sou de Deus, é Ele me conhecer que sou dele. Não é eu dizer que estou servindo a Deus, é eu estar na presença dele, aprovado por ele. E olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando Deus ele olha para a terra, ele não vai identificar quem é dele por meio de religião, não. Só é meu quem for da religião evangélica, não. Os meus é quem é da religião católica, não. Os meus é quem se veste dessa forma religiosa, não. Os meus é aqueles que estão ali na religião espírita, não. Não é esse parâmetro que Deus usa para identificar o povo dele na terra. O povo de Deus na terra é identificado por ele pelo selo do Espírito Santo, que garante e torna a propriedade de Deus aquele que está selado pelo Espírito Santo. Não é por uma vida religiosa. Não é por tarefa de obra de usos e costumes de sacrifício religioso. Não. A diferença do povo de Deus, a identificação do povo de Deus, não é a vida religiosa. É o conceito
é a doutrina, é o entendimento formado em Cristo, na palavra de Cristo. Porque todos estão vivendo o padrão religioso. Todos se santificam nas suas obras religiosas. Todos vivem a sua formalidade de usos e costumes, de sacrifício, de culto, de devoção, de ritual de adoração a Deus. Todos cantam hinos religiosos. Todos estão adorando a Deus, mas em vão. Porque aqueles que são de Deus, os verdadeiros adoradores, são aqueles que nasceram de novo, com a transformação do entendimento, crendo em Jesus pela pregação do Evangelho. Vida religiosa, usos e costumes, boas obras, caridade, não é identificação do povo de Deus. Cultos, sacrifícios, atividade dentro de igreja ou religião, não é identificação do povo de Deus. O que incomoda ao mundo não é culto religioso. O que incomoda o mundo não é usos e costumes de igreja. O que incomoda o mundo não é a formalidade religiosa. O que incomoda o mundo é a pregação do Evangelho, é a luz de Deus que é levada para todos para trabalhar no entendimento do homem. Não é uma formalidade de religião, não é uma pregação religiosa, não é usos e costumes, não é o parâmetro, o princípio da religião. O que incomoda o mundo é o Evangelho de Cristo. Não é os cultos religiosos, não é campanha, nem pacto, nem voto que vai incomodar o mundo. O diabo não está preocupado com isso. O diabo não está preocupado com igreja. O diabo não está preocupado com cultos dentro da igreja. O diabo não está preocupado com movimento, com roupa, com usos e costumes religiosos de igreja. O diabo, ele não quer é que a palavra, o evangelho seja pregado. Ele trabalha no coração do homem para tirar a palavra, o entendimento. Porque o diabo, ele cega o entendimento do povo para não ser iluminado pela verdade do evangelho. O que incomoda o diabo, o que faz oposição ao reino das trevas, não é a vida religiosa, não é formalidade religiosa, não é culto religioso, não é sacrifício religioso, não é usos e costumes religioso. O que incomoda o reino das trevas é a mensagem do Evangelho, é o poder de Deus, é a espada do Espírito que entra no combate espiritual para ir livrando e libertando vidas aprisionadas por Satanás. É o poder da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não é vida de igreja, não é ritual de igreja, não é culto de igreja, não é campanha de igreja, não é vida formal de igreja que leva você a ser identificado como de Deus. Aleluias. Não é festas, não é costume religioso, não é festa nem eventos religiosos, não é música religiosas. Os cultos de louvores, não é isso que incomoda o inferno. Isso incomoda o povo, barulho, zoada, povo gritando, povo sem noção. Isso não traz nenhum resultado para o reino de Deus. O que vai incomodar este mundo, o que vai confrontar o reino das trevas, é a pregação do Evangelho. É aqueles que têm o entendimento transformado por Cristo. É aqueles que foram iluminados pela luz de Deus. É aqueles que foram libertos pelo poder do Evangelho de Cristo, conhecendo a verdade que é Jesus, pois Ele é quem liberta. O que vai incomodar o diabo é isso. Não é essa gritaria, esse movimento religioso que o povo está vivendo hoje aí, como meio de poder de Deus. Isso não tem nenhum resultado no reino espiritual. Abre a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Jesus vai dizer: Paulo, eu vou te enviar esse povo para pregar o Evangelho, para tirar do poder de Satanás as vidas e trazer para Deus, para tirar das trevas e trazer para a luz. Isso é com o Evangelho, Paulo. Isso não é com culto religioso. Isso não é com vida religiosa. Isso não é com testemunho religioso. Isso é com a pregação do Evangelho, Paulo. A diferença daqueles que são de Deus é o novo entendimento, a transformação do conhecimento de Cristo pelo Evangelho, aonde nós estamos na vida com Deus, sendo conhecido dele, sendo povo dele, guardado e selado por ele,
pelo Espírito Santo, que é o selo que guarda o povo de Deus. Não é uma religião, uma vida de igreja. Então, nesta hora, eu creio que esse momento de instrução, de esclarecimento, de edificação, foi muito importante para você, para despertar você, trabalhar o seu senso crítico, trabalhar o seu consciente, trabalhar o seu raciocínio, para você chegar ao conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto. Vá buscar conhecer o propósito de Deus, vá buscar conhecer a direção de Deus, vá buscar conhecer o que Deus quer que você faça, aonde Deus quer que você esteja, para estar conectado, ligado na comunhão com Ele, para a vida eterna. E eu tenho certeza que o lugar que Deus quer que você esteja não é nenhuma igreja ou religião. Porque o lugar que leva você a Deus, a estar conectado com Ele, não é nenhuma igreja ou instituição religiosa. Como pregou esse pastor, Eliseu, não sei o que eu já esqueci o nome dele. Ensinando para o povo que se o povo não estiver dentro das igrejas, instituição não tem conexão com Deus. É uma heresia e o povo está lá vivendo e seguindo doutrina de demônios, afastado de Deus. Eles chamam os que não estão dentro das igrejas, vivendo essa mentira, de desviado. Desviados estão eles, dentro das igrejas, sendo ensinado e guiado, conduzido na mentira, no anátema, vivendo o evangelho anátema, recebendo doutrina de demônios, apostatando da fé, vivendo movimentos, ventos de doutrinas, sendo negócio de homem. Estão perdidos, irmão. Desperta tu que dormes. Acorda deste sono espiritual. Sai dessa embriaguez, desta vida cega, desta direção cega. Vem para a luz que é Jesus. Anda por Ele, naquilo que Ele ensinou, na doutrina dEle, para que você seja salvo. Cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. E que Deus continue abençoando todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Que a gente possa ser prudente, ser zeloso da doutrina de Cristo, ser fiel até a morte, guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Com pouca força, não negando o nome de Cristo e guardando a palavra dele. Nós temos que ser devoto, fiel, praticante de Cristo, não de igreja, não de religião, não de ordenança de homens. Nós temos que ser guiado, conduzido por Cristo, que é a cabeça da igreja. A palavra dele tem que estar em nós e nós temos que estar nele. Amém? Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou terminar essa live, mas eu quero convidar você. Vai lá no meu canal no YouTube. Tem muitos vídeos de instruções com vários temas que vai te esclarecer. Vai lá no Instagram, vai no Quai e também aqui no Face, sempre proporcionando para você momentos de edificação pelo conhecimento da verdade que liberta. Esse é o meu compromisso no reino de Deus. Ministrar a luz de Deus ao mundo. Semear a boa semente, a semente da vida, que é a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, Cristo Jesus.